Olá, bem-vindo ao canal Games Room. Eu sou o Thiago, estou aqui para falar de games e de Hideo Kojima. Hideo Kojima se consagrou como um dos maiores nomes da indústria do videogame, figurando ao lado de lendas como Shigeru Miyamoto, Kenji Inafune, Shinji Mikami, e é mundialmente famoso pela sua série Metal Gear. Mas é claro que uma coisa tão incrível não acontece da noite para o dia. Hoje, vamos saber como uma criança solitária se tornou uma das maiores lendas da indústria do videogame. Nascido em 24 de agosto de 1963, na capital do Japão, Tóquio, Hideo Kojima se mudou aos 3 anos de idade para o interior do Japão. Filho único de pais trabalhadores, que não podiam se dar ao luxo de parar de trabalhar para criar seu amado filho, teve que desde pequeno aprender a se virar sozinho e lidar com a solidão. Isso deixou marcas profundas em sua personalidade. Tanto que em uma entrevista certa vez, declarou que uma das primeiras coisas que faz ao chegar a um hotel é ligar a televisão para se sentir menos sozinho. O jovem Kojima sonhava em ser um artista, mas seus pais não o incentivavam, queriam que ele tivesse uma carreira mais tradicional, pois na família havia um exemplo. Um tio dele que seguia a carreira artística vivia tendo problemas financeiros. Mesmo assim, Kojima escrevia histórias e sonhava em um dia publicá-las. Ele continuou lutando pelo seu sonho. Kojima começou a cursar a faculdade de economia, mas ainda continuava escrevendo suas histórias que um dia sonhava em gravar. A sua meta era ser diretor de cinema. E durante o curso da faculdade, começou a dedicar a maior parte do seu tempo livre, além do desenvolvimento das suas histórias, em jogar videogame, quando teve um Nintendinho. Então, foi nessa época que ele percebeu que era ali que ele poderia passar para o mundo as histórias que ele criava. Jogando em seu Famicom, o Nintendinho, que Hideo Kojima decidiu iria entrar para a indústria do videogame. Foi aí que ele começou a batalhar um cargo como designer de games na Nintendo. E depois de muito esforço, depois de muito batalhar, depois de ter muitos jogos rejeitados, conseguiu uma vaga de designer na Konami. Não era o que ele esperava. Ele realmente ficou decepcionado com isso. Mas ainda assim, ele era um começo. E foi a partir daí que ele seguiu. Dentro da Konami, seu primeiro trabalho foi no desenvolvimento de um jogo chamado Penguin Adventure, que era a continuação de um outro jogo chamado Arctic Adventure. Como diretor assistente, ele ajudou introduzindo elementos de RPG dentro do jogo, como melhoria de equipamentos e múltiplos finais. Isso foi um marco histórico, tornou um jogo não tão conhecido em um jogo um pouco menos desconhecido. A diretoria da Konami reconheceu o bom trabalho. Eles viram o crescimento dentro daquele jogo com a participação de Kojima e resolveram dar um projeto para ele. O jogo se chamaria Last Word. Era um jogo de RPG, mas que nunca chegou a ver a luz do dia. Após o cancelamento de Lost Word, a diretoria da Konami passou outro projeto para Hideo Kojima. Eles queriam que ele desenvolvesse um jogo chamado Metal Gear, que seria lançado para o computador caseiro MX2. Olhando as limitações do aparelho, Kojima percebeu que ele não poderia criar um bom sistema de combate para um jogo de guerra para essa plataforma. Foi então que ele teve uma ideia. Se inspirou em um filme de 1963 chamado Fugindo do Inferno, que no original se chamava The Great Escape, para fazer um jogo onde o jogador não deveria enfrentar os inimigos diretamente. Um jogo onde seria muito mais inteligente por parte do jogador fugir dos inimigos, se esconder, como se estivesse fugindo de uma prisão. Foi assim então que surgiu um dos primeiros jogos estilo stealth da história. Aplicando novamente o uso de elementos de RPG que haviam feito sucesso em Arctic Adventure, Hideo Kojima resolveu inserir procura de equipamentos, melhoria de atributos, coisas que fariam com que o jogador tivesse melhor chance de sobrevivência. Em Metal Gear, o jogador deveria assumir o papel de Solid Snake, um agente novato da equipe de operações especiais Fox Ground, que deveria se infiltrar sozinho na base militar inimiga Outer Heaven. A única companhia do jogador nessa missão era seu radiocomunicador. Isso, provavelmente, era algum traço da personalidade de Hideo Kojima que ele quis inserir no jogo.
Metal Gear foi um grande sucesso, e após isso, Kojima recebeu um novo projeto para trabalhar. Um adventure cyberpunk futurista que bebia de fontes clássicas da ficção científica como Exterminador do Futuro e Blade Runner, chamado Snatcher. O jogo não ficou muito conhecido no ocidente, mas recebeu ótimas críticas na época, das revistas especializadas. Em 1990, Hideo Kojima trabalhou num spin-off desse jogo anterior, Snatcher. O jogo anterior era um adventure onde o jogador interagia através de conversas de texto. Nessa continuação, ele partia para um RPG que tinha um visual mais cartunesco, diferente do anterior, que tinha um visual mais desenho, mais uma pegada realista. Esse jogo não foi tão bem sucedido. A Konami resolveu continuar com Metal Gear. O jogo se chamaria Snake's Revenge, mas não quiseram incluir o Hideo Kojima no projeto. Engraçado como as coisas acontecem, não? O projeto estava em desenvolvimento, Hideo Kojima havia pouco terminado SD Snatcher, e por uma coincidência ele encontrou um dos desenvolvedores de Snake's Revenge no trem voltando para casa. O desenvolvedor pediu alguns conselhos para Kojima, que acabou entrando no projeto novamente. Foi daí então que surgiu Metal Gear 2, Solid Snake. Metal Gear Solid 2 foi outro sucesso. Então a Konami resolveu dar para Kojima outro jogo para trabalhar. Mais um adventure. Esse teria um tema mais noir, sci-fi, e foi lançado com o nome de Policenauts. O jogo não fez muito sucesso fora do Japão, especialmente porque eles já estavam tentando trabalhar com dublagens nos jogos, e a dublagem para a língua inglesa ficou péssima. O jogo fez algum relativo sucesso no Japão, mas infelizmente ficou só por lá mesmo. É então que chegamos ao início do estrelato da carreira de Hideo Kojima. No ano de 1998 é lançado Metal Gear Solid para PlayStation 1. O jogo pegou os elementos que fizeram sucesso em Metal Gear 2 e melhorou tudo isso. Com o uso do CD, foi possível colocar dublagens, interpretações e cenários mais detalhados no jogo. Ainda mais com esses elementos de RPG que já vinham desde Arctic Adventure. Então, o jogo foi simplesmente um sucesso. No ano de 2001, Hideo Kojima começa a falar sobre uma continuação para Metal Gear Solid. E nesse meio tempo, resolve lançar um novo jogo. Um jogo de ação com robôs gigantes chamado Zone of Enders. É então, em novembro de 2001, que é lançado a continuação de Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Reparem, não é a continuação de Metal Gear. É a continuação de Metal Gear Solid. Tamanho foi o sucesso do jogo anterior. Metal Gear Solid 2 foi um novo sucesso, graças às suas inovações de gameplay, melhorias gráficas e a participação de Solid Snake, porque para a decepção de muitas pessoas, o protagonista não era mais Solid Snake, e sim um agente novato chamado Raiden. No ano de 2002, Hideo Kojima lança um novo jogo, não da franquia Metal Gear, mas de uma nova propriedade intelectual, um jogo para Game Boy chamado Boktai, cuja única inovação interessante era o uso de um sensor solar na
parte de fora do cartucho que o jogador usaria para carregar a arma do personagem. O ano de 2004 foi um ano emocionante para os fãs de Metal Gear, pois em março foi lançado um remake do primeiro jogo Metal Gear Solid 1, exclusivamente para Nintendo GameCube, e em novembro foi lançado o terceiro capítulo da franquia Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Esse jogo trazia novamente um novo protagonista, só que em vez de um agente novato, tínhamos em jogo agora uma lenda. O protagonista do jogo era Naked Snake, que em breve se revela como sendo na verdade o Big Boss, o vilão dos dois primeiros jogos. Os fãs foram à loucura. A crítica especializada elogiou muito o jogo. Resultado, outro sucesso fabuloso. O sucesso inquestionável de Metal Gear Solid 3 permitiu que Kojima criasse seu próprio estúdio de desenvolvimento de jogos, a Kojima Productions. Seus primeiros trabalhos foram a continuação de Boktai, novamente para Game Boy Advance. Esse jogo só trazia novos usos para o mesmo painel solar, nada de muito emocionante. E uma nova continuação para Metal Gear, dessa vez uma versão para PSP chamada Metal Gear Acid. No ano de 2006, a Kojima Productions começa a trabalhar em Metal Gear Solid 4. Esse jogo não iria ter a participação direta de Hideo Kojima, teria um novo diretor para o jogo. Mas, devido às pressões do mercado, isso não aconteceu. Hideo Kojima teve que botar a mão na massa e se envolveu profundamente como co-diretor nos trabalhos de Metal Gear Solid 4. O resultado? Outro sucesso impressionante. Snake, this mission isn't an order from Washington. Not like the old days. So, what are you here for? I never even imagined that science, that my own research, could cause so much misery. When all of this is over, you'll have no choice but to accept death. Passando para o ano de 2009, não temos nenhum outro lançamento de Metal Gear ainda, mas Hideo Kojima novamente chama a atenção dos gamers, quando declara que tem interesse em trabalhar com alguma empresa ocidental para o desenvolvimento de algum jogo. Dessa declaração surgiu o trabalho conjunto da Kojima Productions com a Mercury Steam para a produção de Castlevania Lords of Shadows, um jogo, na minha opinião, excelente. Ainda neste ano, Hideo Kojima anuncia o lançamento de mais 2 jogos da franquia Metal Gear. Um novo jogo para PSP, que se chamaria Metal Gear Solid Peace Walker, e um jogo que seria multiplataforma para PlayStation 3, Xbox 360 e PC, que se chamaria Metal Gear Solid Rising. Chegando ao ano de 2011, Hideo Kojima é promovido ao cargo de vice-presidente da Konami Digital Entertainment, deixando a cargo da equipe da Platinum Games o desenvolvimento do Metal Gear Solid Rising. O jogo é rebatizado e lançado no ano de 2013 com o nome de Metal Gear Rising Revengeance. Durante o tempo que era presidente da Konami, Hideo Kojima, ainda no ano de 2012, começa a trabalhar no desenvolvimento de uma nova engine gráfica para os seus jogos que seriam lançados na 8ª geração de consoles, PlayStation 4 e Xbox One. Essa engine seria Fox Engine. Era aparentemente um projeto incrível. E extraoficialmente corriam rumores que talvez ele trabalhasse numa continuação de Silent Hill, a amada série de horror survival. No ano de 2013, Kojima faz a declaração oficial que seria lançado Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. E dessa vez, não era a primeira vez que ele dizia isso, tá? Ele fala que seria o seu último jogo na franquia Metal Gear. Ao chegar em 2014, é lançado um teaser jogável, uma novidade que poucas pessoas tinham visto antes. Daquele rumor que foi falado no passado de Hideo Kojima estar trabalhando em Silent Hill. Era verdade. O projeto envolvia Silent Hill, Hideo Kojima e o diretor mexicano Guillermo del Toro. O teaser jogável envolvia o jogador andando por um corredor de um apartamento, uma coisa muito obscura, muito estranha. E ao final do teaser,
vemos que o protagonista do jogo seria Norman Reedus. Outro lançamento do ano de 2014 foi um prelúdio para Metal Gear Solid 5. O jogo se chamava Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. O jogo tinha um gameplay bem curto, cerca de 2 horas numa primeira jogada. E era só uma introdução para o que seria Metal Gear Solid 5. Muitas pessoas gostaram bastante do gameplay, mas ficaram satisfeitos com o alto preço e o pequeno tempo de jogo. A partir do ano de 2015, as coisas começaram a ficar meio tensas entre Hideo Kojima e a Konami. O jogo Silent Hills foi cancelado. O motivo nunca foi revelado. E a Konami chegou a tirar o nome de Hideo Kojima de qualquer produto relacionado a Metal Gear Solid 5 por alguns dias. Finalmente, em 1º de setembro de 2015, Metal Gear Solid 5 é lançado com o nome de Hideo Kojima. O jogo é um sucesso estrondoso. E agora, só nos resta esperar para saber o que virá daqui para frente do nosso querido diretor de jogos. E aí, pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Esse foi um pequeno resumo da vida e obra de Hideo Kojima. Se quiserem saber um pouco mais sobre Metal Gear, eu recomendo o Nenhum Canal de um amigo meu, Carlos Chion. Eu vou deixar o link aqui na descrição e se eu conseguir eu vou deixar o link aqui, ou aqui, ou aqui. Vou deixar em algum lugar aí. Vocês acham, tá? E não percam os próximos vídeos. Se não estão inscritos, se inscrevam no canal, deem um joinha e bora compartilhar o vídeo.